Easy, 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 do you wanna ride me? Do you wanna fly? Do you wanna try? Let me try. Oh, if you love, if you love me, easy, easy, easy. If you love me, do it. If you love the way you do it, do it. Gonna make me crazy, baby. Ooh, 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 ooh. Do it. If you love, do it. Alô, você. Oh, she wanna make me crazy. Alô, você. Alô, você. Joga duro. Joga duro. Chama os amigos. Chama os amigos. Chama os amigos. She's unbelievable. Chama os amigos. Unbelievable. Alô, você. Vai. Chama os amigos. Alô, Pedrão. Alô, Pedrão. Alô, monstro. Alô, monstro. Vou ser delegado. O livro Vou Ser Delegado, né? Como passar para delegado. É o livro do monstro. É isso aí. É isso aí. Bacana. Alô, você. Alô, você. Corta pra mim. Corta pra mim, corta pra mim. Gostaram, né? Você já fez a inscrição? Apenas 45 vagas agora, né? Você tem que correr atrás. Tá me vendo aí no reflexo, né? É isso aí. Jogando muito duro. Alô, você. Alô, você. Jogando duro demais, né? Jogando duro demais. Perceba bem. Segura a onda. Deixa eu botar aqui e tal. Alô, você, né? Segura, prof. Segura, me ajuda. Telefone, me ajuda. Aí, segura a onda. Aí, fica quietinho. Você não pode enquanto eu vou pegar a cadeira aqui. Eu vou acertar a cadeira pra jogar duro. Vamos lá. Agora sim. Agora eu posso jogar duro. Bacana. Relaxante, né? Relaxante. É isso aí. É isso aí. Alô, você delegado, tá frio aqui no DF. Pra você delegado. Bacana, então. Pessoal, jogando duro, né? A gente vem fazendo aqui a revisão de inquérito policial, né? Revisão de inquérito policial. Olha que eu iniciei essa revisão lá no Saber ontem, né? Na live do Saber Direito. Hoje eu vou fechar essa revisão aqui na minha live. Beleza? Tranquilo. Aulão DF, né? Aulão DF. Perceba bem, né? Até com tristeza a gente tem que dar essa informação. Veja que a gente fez uma organização, mas imprevistos acontecem, né? O professor Cláudio Masson teve um compromisso de última hora, foi convocado, né? E a gente também estava com outros entraves aqui. E infelizmente, né, é a primeira vez que ocorre, a gente teve que cancelar o aulão Adelante DF, né? Eu tenho que falar que eu não estou feliz por isso, né? O prof segura aqui a onda, mas é claro que isso me entristeceu muito, que eu queria jogar muito duro. Bem, quanto ou seja, o pessoal que já realizou a inscrição vai receber um e-mail, né? A professora Caroline Brasil, ela vai jogar duro, ela vai mandar um e-mail para você e vai te passar as informações em relação à devolução. Bacana? Infelizmente aconteceu, imprevistos acontecem, enfim, os outros projetos sempre, né, foram realizados, mas esse realmente ficou complicado, né? Talvez a gente tenta fazer algo mais à frente, né? Falei que o professor Cláudio Masson, ele quer vir muito aqui, o Distrito Federal, ele reforçou isso comigo hoje,
Mas teve esse problema com ele lá, a gente estava com outros entraves aqui, então foi isso. É uma questão de trabalho dele também, enfim. E a gente também tinha nossos problemas aqui também, enfim. Isso, né? Tinha arrumado tudo aí. Mas acontece. Em relação ao aulão Pernambuco, né? Eu tenho que dizer que o aulão Pernambuco está muito mais do que confirmado. Está confirmadíssimo, né? Agradeço demais. Mais de 300 inscritos. Mais de 300 inscritos no aulão Pernambuco. Eu hoje tenho apenas 45, 43 vagas disponíveis, beleza? Para fechar o limite máximo que comporta lá o local. Bacana? Aulão Pernambuco super confirmado e mais que bombado. Mais de 300 inscritos, né? Graças a Deus, o pessoal acredita no nosso trabalho, sabe que a gente joga muito duro. Esse fato que aconteceu com o aulão Adelante aqui no DF é um fato isolado, né? Infelizmente, imprevistos acontecem, tá certo? Mas eu fico feliz porque vocês acreditam no nosso trabalho, né? O pessoal do aulão Adelante Rio presenciou, né? E também constatou a forma séria que a gente trabalha, beleza? Tranquilo? Mas veja que o professor Cláudio Masson, ele vai vir ao DF, né? Vai sim fazer um aulão aqui, uma outra oportunidade, beleza? E a gente segue firme porque o aulão de Pernambuco e a prova de Pernambuco agora, dia 19. Legal? A gente vai fazer também um trabalho aí em BH, né? A gente vai fazer um trabalho aí em BH também. Que vinho é esse? Ele quer saber o vinho. Só um pouquinho, mas pode deixar que aqui a gente continua jogando duro. São Paulo. A gente tem aquele projeto, né? Vamos iniciar aqui já jogar duro aqui no inquérito. A gente tem aquele projeto também chamado, suco de uva, né? Chamado Ailton Zuc na sua cidade. Como é que funciona o Ailton Zuc na sua cidade? O Ailton Zuc funciona o seguinte: você vai entrar em contato comigo e vai falar, professor, eu reuni aqui 60, 70 alunos, tá? E eu tenho um local, ou aqui tem um local que a gente pode alugar. Então, eu vou entrar em contato com você, a gente vai ver custos, beleza? Vai ser um valor razoável, não é nada caro, tá? Na mão de todo mundo. E veja que, na mão sim, todos podem. E veja que você vai levar para sua casa mais de 150 exercícios do CESP. A gente vai fazer esse aulão um sábado, né, nessa cidade que for escolhida, na parte da manhã e à tarde. É só resolução de questões, como eu fiz lá no Rio. Bacana? No Rio eu joguei muito duro, que eu peguei a tarde todinha, né, a gente detonou, o pessoal saiu muito cansado. Eu resolvi então fazer em duas partes. Faço um pouco na manhã, a gente almoça e volta à tarde para jogar duro. Beleza? A gente vai fazer dessa forma aí, trabalhando essas 150 questões que eu já trabalhei no Rio. O pessoal do Rio vai muito forte para essa prova, não vou mentir. O pessoal do Rio vai muito forte para essa prova de Pernambuco, porque eles fizeram meu aulão e tem uma galera que fez meu aulão no Rio que eu ficava até assim meio espantado, porque eu começava a falar, o cara já batia, Zucderno. Papapá, aí professor, tá no Zucderno, o cara tem tudo. O cara tem tudo. O cara foi para minha aula, parecia que já era meu aluno. Isso que eu falei, caramba, só tinha adelante. Eu começava a falar lá da síndrome de Dom Casmurro no processo penal, o cara já estava sabendo. Fala, professor, só tem no Zucderno. Então, é um pessoal que vai muito preparado para esse aulão de Pernambuco, né? O pessoal do Rio vai preparado. Bem, Pedro, eu já falei com ele. Alô, Pedrão. Pedrão é agente da Federal, falei com ele. O homem é carioca, mas adotou Brasília. Mas eu, né, vai sempre estar aí no Rio. Tá aí, tá rodando. Tá. Vamos voltar, né? Vamos então ao que interessa, porque o edital tá aí, né? Fazer igual no Rio. Vou fazer igual no Rio, né? Meu nome é Ailton, boa tarde, perceba bem, já entrando já aqui na questão. Beleza, então veja que um dos procedimentos que o delegado pode adotar, e veja que a gente estava fechando os procedimentos, né, em sede de inquérito policial, perceba bem, veja que o delegado pode lançar a mão da interceptação telefônica. Eu volto um pouco para falar mais de interceptação telefônica, né, durante a fase de inquérito policial. Não é uma aula de interceptação telefônica, eu só estou falando aqui da investigação, perceba bem. Então falo agora da interceptação telefônica.
Perceba bem. Veja que a interceptação telefônica, né, o delegado vai representar para o juiz competente, o juiz tem que ser competente para deferir a medida. E ontem eu falava da aplicabilidade da teoria do juízo aparente, perceba. O que vem a ser a teoria do juízo aparente? Então, um delegado estadual, ele começa a investigar, representa para uma interceptação telefônica, entendendo que o tráfico é doméstico, perceba, e o juiz estadual defere a medida. Mais à frente, descobriu-se que desde o início da instauração do inquérito, o tráfico era internacional. Se o tráfico era internacional, eis que o juiz que deferiu a medida, ele não era competente, ele era absolutamente incompetente. Se ele é absolutamente incompetente, essa prova, em tese, não seria válida. Perceba bem que, quando da ocasião da instauração do inquérito, se verificou-se que o delegado não tinha como saber que aquela investigação, que aquele tráfico era um tráfico internacional. Tudo levava a crer, tudo aparentava a crer, teoria aparente, tudo aparentava a crer que o tráfico era internacional, era nacional. O tráfico era doméstico, teoria aparente. Se o tráfico, tudo leva a crer que o tráfico é doméstico, o tráfico é nacional, ele representou pelo juiz que aparentava ser competente. Teoria do juízo aparentemente competente. Ou seja, aquele juízo aparentava ser competente. Por quê? Porque o tráfico, tudo indicava que era um tráfico nacional e não internacional. Se for constatado isso, mesmo que o juiz que deferiu a medida seja absolutamente incompetente, porque, perceba, trata-se de um juiz estadual, essa prova é válida. Aplicabilidade da teoria do juiz aparente. Entenderam? Fique esperto, então, quando falar na teoria do juiz aparente. Outra coisa importante também, coloca destruidor se você gostou. Outra coisa também importante, que você tem que estar ligado, é que a interceptação telefônica, ela deve ser deferida, para apuração de fato que está em curso. Quase caiu aqui, cara. Para fato que está em curso. Bacana, eu destruindo aqui o telefone. Então, joga duro. Joga duro. Vamos lá. Joga duro. Então, a interceptação telefônica, ela é deferida por fato que está em curso, bacana, como uma associação criminosa, um crime permanente, ali, ó, legal, ou uma organização criminosa, ou um fato que já ocorreu. Legal? Um fato que está em curso, um fato que já ocorreu. E aí você tem a interceptação telefônica. Veja que eu não posso ter uma interceptação telefônica para apurar fato futuro. Essa interceptação telefônica para apurar fato futuro, perceba, eu chamo de interceptação telefônica prospectiva. Eu chamo de interceptação telefônica por prospecção. Caiu na prova do professor aí, tá vendo? Eu chamo de interceptação telefônica pré-delitual. Perceba bem. A interceptação telefônica prospectiva, a interceptação telefônica por prospecção ou a interceptação telefônica pré-delitual não é aceita. Bacana? Tranquilo? Então, sim, tá no Zucderno. Isso aqui é uma revisão, Perceba? Então, fica esperto no que se refere aí à interceptação telefônica. Eu também tinha falado, em relação ainda em relação à interceptação telefônica, porque aqueles crimes em que é possível a interceptação telefônica recebem o nome de crimes de catálogo. Crimes de catálogo. Candidato, o que é um crime de catálogo? Crime de catálogo é aquele crime em que é possível a interceptação telefônica. Ou seja, está no catálogo telefônico. Ou seja, é crime punido com reclusão. Joguei muito duro agora, Tá dando aula aí, Lá, oriundo do lado direito português. Vocês não estão mole, É isso aí. Entendeu? Não? Então, se ele vier com maldade perguntando o que é um crime de catálogo, você fala crime de catálogo, examinador. Perceba, catálogo telefônico, entenderam ou não? Vê lá do direito português essa indicação. Eles chamam de crime de catálogo aqueles crimes que é possível a interceptação telefônica. Bacana, tranquilo, legal? Tá. Muito esperto, ainda tem lá a teoria da serendipidade. Teoria da serendipidade, fica esperto que ela pode se dividir em graus. Eu tenho a serendipidade em primeiro grau
e eu tenho uma serendipidade de segundo grau. Legal! Quando eu falo de serendipidade de primeiro grau, perceba bem, eu estou falando da prova fortuita que cai na interceptação telefônica, mas ela mantém um nexo com a prova que você queria obter quando na interceptação telefônica. Legal? Há um nexo entre os crimes. Bacana? Tá? Então veja que eu tenho aqui uma conexão entre os crimes. Eu tenho então uma serendipidade de primeiro grau. E a serendipidade de primeiro grau, perceba bem. Perceba bem. Quando você tem a serendipidade de primeiro grau, veja que essa prova ela vai ser considerada válida. Legal? Essa prova vai ser considerada válida. E quando você tem uma serendipidade de segundo grau, perceba bem, essa prova ela vai servir para a instauração de um inquérito policial. Vai servir como uma notícia crimes. Bacana? Tranquilo? Isso. Segundo grau não tem conexão, né? Bacana então, tranquilo. Legal? Jogamos duro então, tá? No que se refere à interceptação telefônica, perceba, isso aqui é importante, né? Uma das investigações, um dos procedimentos investigativos que o delegado lança a mão é a interceptação telefônica. Aqui a gente fez aqui nós comentamos, né, alguns aspectos importantes da interceptação telefônica. Eu tenho que falar ainda para você que, no que se refere à transcrição da interceptação telefônica, perceba que hoje o posicionamento firme é no sentido de que a interceptação, a transcrição não precisa ser total. A transcrição ela pode ser parcial, desde que o conteúdo, desde que qualquer pessoa consiga, um interessado consiga ter acesso a todo o conteúdo da interceptação telefônica. Beleza? Tranquilidade? Joga aí Zuki Destruidor pra esse bobão que tá aí, né? Nunca vi ele na vida. Bobão a gente manda, né? Zuki Destruidor nele. Não, deixa ele na live. Ele vai ter que aturar o prof falando. Joga Zuki Destruidor nele. Nunca vi ele na vida, né? Muito fraco. Aqui é só para os fortes, irmão. Aqui você não tem oportunidade de ser vencedor, porque você é um cara derrotado. Legal? Bacana, então. A gente continua aqui. Deixa ele sofrer na live. Tira ele não, deixa ele ouvir o Zuki. Ele fica doido. Perceba bem que quando eu trato da busca e apreensão, e eu tinha falado isso ontem, né? Ele tem que aturar, ele tem que ouvir, né? Quando eu falo da interceptação telefônica, da busca e apreensão, vamos concentrar que a nossa prova está aí, ele já está fadado ao insucesso, ele é um derrotado. Joga aqui para mim, corta para mim, concentra e deixa ele sofrer na live. Não bloqueia ele não, deixa ele sofrer, eu gosto que sofra. Vem para mim. A busca e apreensão, perceba, é também um procedimento que o delegado pode lançar a mão, beleza? Tranquilo. Veja que a busca e apreensão ela está submetida à cláusula jurisdicional, né? Veja que o delegado tem que representar para o juiz determinar a busca. Bacana? Tranquilidade. Perceba bem que a busca, ela, para ser realizada, o procedimento assim menciona lá no 240, veja que essa busca deve ocorrer durante o dia, legal? Se os policiais entraram na casa, estão realizando buscas e perceba, já anoiteceu, será que os policiais, eles devem sair? Será que eles devem sair da casa? Sim ou não? Perceba bem que se anoitecer, os policiais ainda estão na casa, eles vão poder continuar realizando a busca. Legal? Se entrou durante o dia, beleza, anoiteceu, pode continuar realizando a busca. Legal? Bacana? Então não há que se falar que anoiteceu, agora os policiais têm que sair. Não tem. Tá? Não há necessidade de sair da casa. Legal? Então, bacana. Outra coisa também muito importante, que você tem que saber é o seguinte, vamos concentrar. Se não concentrar, né, a resposta você dá nos balãozinhos. Não pode deixar o derrotado tirar a sua bênção. Derrotado, pô, o cara, né, eu não sei porque vocês estão perdendo a concentração na aula por causa de um bobão desse aí.
E não pode bloquear, não. Deixa ele sofrer. Ele está sofrendo. Vem para mim. Perceba bem. Isso, perceba bem. Deixa ele. Ele vai ter que sofrer até ele não aguentar e sair. Perceba bem, então, que no que se refere lá à busca, né, a cláusula jurisdicional, o delegado tem que representar pela busca, tá certo? E se ao entrar, a busca tem que ocorrer durante o dia, mas se entrou na casa durante o dia, vai poder ficar, tá, até a noite para realizar a busca. Tranquilo? Legal. Tá. Uma coisa muito importante que você tem que ficar esperto. Será que hoje há possibilidade de uma busca e apreensão em uma residência relativizando essa cláusula jurisdicional? Ou seja, será que hoje pode-se realizar uma busca sem autorização judicial, sim ou não? Perceba bem, sim ou não? Perceba bem, sim ou não, já foi. Não queria não, mas já foi embora. Perceba bem, então, será que eu posso realizar uma busca sem autorização judicial? Será que tem uma relativização disso? Perceba bem, então, que no RE 63616, RE 63616, recurso extraordinário, repercussão geral, o STF entendeu, veja bem, pela possibilidade da busca sem mandado judicial. Mas quando isso vai ocorrer? Perceba que isso vai ocorrer quando da presença de razões fundadas, né? Fundadas razões. Beleza? Fundadas razões, né? Presente as fundadas razões, os policiais vão poder entrar na residência sem mandado judicial. Legal? Bacana? Decisão do STF nesse sentido. E vai cair na sua prova o exemplo que eu vou te dar agora. O cara estava transportando drogas, os policiais abordaram, perguntaram de quem é essa droga e falou, só estou transportando. Porque tem uma grande quantidade de drogas que está lá dentro da casa lá. Tá certo? E os policiais entraram na casa. Beleza? Bem, encontraram droga, mas se eles não tivessem encontrado drogas lá dentro, perceba bem, veja que a entrada não seria considerada abuso de autoridade com a concepção que o STF tem hoje. Legal? Por quê? Porque presente fundadas razões. Bacana? Tranquilo então. Legal. Veja que o Código de Processo Penal, né? Então a gente falou aí da busca e apreensão. Veja que a gente está finalizando, porque quem acompanhou a live ontem jogou duro comigo. Veja que o Código de Processo Penal, ele fala, isso é nessa sua conta, isso aí. O Código de Processo Penal, ele fala em relação à incomunicabilidade do preso, previsto lá no artigo 21 do Código de Processo Penal. Perceba bem que o artigo 21, tá? Veja que ele não foi recepcionado pela Constituição. Beleza? Ele não foi recepcionado pela Constituição. Por quê? Porque você tem lá no artigo 136, parágrafo 3º, inciso 4, veja que eu tenho, né, a configuração do Estado de Defesa. E no Estado de Defesa eu tenho supressão de diversas garantias. Mas é vedado que a questão da incomunicabilidade. Se no estado de exceção, que é o estado de defesa, né? Veja, perceba, eu tenho a vedação da incomunicabilidade no estado de direito, democrático de direito, é o que a gente vive hoje, você não poderia ter uma vedação dessa natureza. Então perceba que o delegado ele não pode, aí nessa questão da incomunicabilidade, perceba, deixar o preso incomunicável. Legal? Bacana? Tranquilo? Legal. Professor, isso vale para a PM também? A prova da PM, isso vale para o mundo, irmãos. A aula aqui vale para tudo. Né? Inquérito policial, incomunicabilidade do preso. Então vem uma questão discursiva, que é tratar sobre a incomunicabilidade do preso. Você vai falar do filtro constitucional, joguei duro agora. Filtro constitucional. Uma Constituição, agora joguei duro na Constituição. Uma Constituição, quando ela entra em vigor, ela rompe a ordem constitucional. E quando ela rompe a ordem constitucional, perceba bem, você tem o que eu chamo de filtro constitucional. Somente irá passar por esse filtro as normas que mantêm compatibilidade com a Constituição. É o que eu chamo de filtro constitucional. Né? Aqui a porta é o filtro. Né? E aqui fica aqui a Constituição, né? Perceba, e tem um porteiro aqui. Ele pergunta, Norma, peraí, deixa eu dar uma olhada na sua roupagem.
Opa, incomunicabilidade, isso não é compatível comigo. Você não vai ser recepcionado. Né? Você não vai ser recepcionada. Pode voltar. Não entra na festa chamada democracia. Não entra na festa chamada democracia. Essa democracia que está aqui, ó, a festa está ocorrendo. Eu sou o porteiro da festa. Aqui tem um filtro. Entenderam ou não? Então, opa, você não vai ser recepcionada, não. Você trata de incomunicabilidade e veja que aqui eu tenho um estado de defesa em que, e nesse estado de defesa, perceba, não é possível a incomunicabilidade. Como você quer passar aqui, 21? Você não foi recepcionado. Legal, então? Então, você, quando falar do 21 da incomunicabilidade, né, aí você vem e joga na questão da recepcionalidade, das normas, e isso, trabalha lá com filtro constitucional, bacana, né? Chama no constitucional, mostra que você tem conhecimento do constitucional também. Legal? Bacana. E agora eu começo a falar do ato de indiciamento. Ato de indiciamento, né? É isso aí. Ato de indiciamento. Perceba que o ato de indiciamento, eu tinha trabalhado isso com vocês ontem, né? A gente está voltando, o ato de indiciamento, ele é um ato privativo do delegado de polícia. E nesse sentido, decidiu o STF nesse sentido, entendendo que o ato privativo, que o indiciamento é o ato privativo do delegado de polícia. Ou seja, não pode o juiz e o MP mandar o delegado indiciar alguém. Bacana? Não pode o juiz e o MP mandar o delegado indiciar alguém. Noutro giro, e aí vem a questão de prova. Eu estou falando que o juiz não pode mandar o delegado indiciar. Noutro giro, o juiz pode mandar o delegado desindiciar, porque o ato de indiciamento é um ato que deve ser fundamentado. O artigo 2º, parágrafo 6º da Lei 12.830 de 2003 diz o seguinte: o ato de indiciamento privativo do delegado de polícia dar-se-á por ato fundamentado, mediante análise técnico-jurídica do fato que deverá indicar a autoria, a materialidade e suas circunstâncias. Então, perceba bem, o ato de indiciamento ele deve ser fundamentado. Quando eu tenho um indiciamento sem qualquer fundamento, né, o cara está sendo investigado, o delegado indiciou porque queria indiciar, mas sem qualquer fundamento, perceba isso, né, uma justa causa ali para indiciar, veja que o investigado poderá lançar mão da ação autônoma de habeas corpus, não é isso? No sentido de que o juiz venha mandar o delegado desindiciar. Bacana, porque há um constrangimento legal e aí desafia o remédio jurídico, né? Denominado habeas corpus. Legal, porque você tem um constrangimento, notório constrangimento, tá? Bacana. E aí a gente começa a falar agora do prazo, da conclusão do inquérito policial. Perceba bem que o prazo previsto lá no CPP, né? Prazo normal, veja, preso 30 dias, não é isso? Preso 10 dias, né? O normal, e solto 30 dias. Legal? Esse é o prazo do CPP. Mas você tem prazos previstos em leis especiais. Por exemplo, lá na lei de drogas, você tem indiciado presos 30 dias, 90 dias solto. 90 dias soltos. E esse prazo ele pode ser o quê? Duplicados. Bacana? Esses prazos podem ser duplicados. Legal, então. Falei dos prazos aqui previstos, dos prazos, né, pertinentes ao inquérito, à conclusão do inquérito. Tá? E falei para vocês que tem, né, dependendo da legislação, você tem aí legislação trabalhando com prazo diferenciado, como, por exemplo, a lei de drogas. Legal? Bacana. Jogamos duro. Tá. Depois do prazo do inquérito, eu começo a falar do relatório do inquérito. Tá? Veja que se o inquérito é indispensável, o relatório nem se fala, né? Perceba bem que se o delegado chegou ao final das investigações, não elaborou o relatório final, encaminhou esse inquérito para o juiz, perceba, e o juiz abriu vista para o MP, né? E o MP olhou o inquérito e falou: poxa, juiz, não tem relatório final aqui não. Aí o MP vai falar: autos à delegacia para a elaboração do relatório final. Perceba bem que esse despacho ele não pode dar. Ele não pode dar esse despacho por quê? Porque, perceba, o inquérito ele só pode retornar à delegacia para realizar diligências imprescindíveis.
Diligências imprescindíveis. Relatório não é diligência imprescindível. Bacana? Então, o Ministério Público, se ele recebeu um inquérito sem o relatório final, ele não pode devolver esse inquérito para o delegado, né, via o juiz, né, para que o delegado venha só elaborar o relatório. Não pode. Legal? Não pode. Não pode por quê? Porque relatório final não é diligência imprescindível. Tanto é que você pode, o MP ele pode muito bem propor ação penal sem o relatório. Beleza? Agora, o que vai acontecer? Professor, se o delegado não elaborar o relatório final, é uma mera... vai responder administrativamente, né? Deve ter trabalhado mal, não fez o relatório final, né? É importante, ele tem que fazer o relatório final, indicar as testemunhas que foram ouvidas, não é isso? Falar o que ocorreu, né? Qual o trabalho que ele fez? Ele tem que falar ali no relatório final, né? Quais pessoas foram ouvidas, as perícias que foram realizadas, laudos que foram juntados, perceba. E nesse relatório, se você lendo a doutrina, você vai perceber que o delegado não pode externar juízo de valor no relatório final. E eu chamo a sua atenção porque eu tenho que dizer para você que essa é a regra, né? É a regra porque eu tenho exceção. Eu tenho exceção porque na lei de drogas, por ocasião da elaboração do relatório final, o delegado ele tem que fazer um juízo de valor. Professor, como assim? Perceba bem que lá na lei de drogas, no artigo 52, inciso 1, perceba, ele diz o seguinte: o delegado deve elaborar um relatório circunstanciado indicando as razões que o levaram à classificação do delito. Se ele vai elaborar um relatório indicando as razões porque ele entendeu no tráfico, enquadrar no tráfico e não no uso, ele faz um juízo de valor, ele faz um juízo de valor em relatório final. Então, uma exceção de um relatório final que você tem juízo de valor, necessariamente, porque a lei assim determina, é o relatório final lá da lei de drogas. Artigo 52, inciso 1. Então, se cai na sua prova, né, discorra sobre o relatório final do delegado de polícia. Aí você vai falar no relatório final, o delegado vai indicar as diligências que foram realizadas. Perceba bem que o ato de indiciamento ele pode ocorrer no relatório final. Entenderam ou não? Você vai falar o relatório final em regra. Veja que em regra a doutrina aponta que não é possível externar um juízo de valor. Aí você vai falar no outro giro, né? A doutrina entende como excepcionalidade lá o artigo 52, inciso 1, lá da lei de drogas. Por quê? Porque ali o delegado ele vai ter que justificar o motivo pelo qual ele entendeu no tráfico e não no uso. Ou seja, o delegado ele vai ter que esclarecer, perceba bem, quais foram as suas razões para indicar que o cara, para indicar o motivo pelo qual ele indiciou, o motivo pelo qual ele enquadrou a conduta lá no 33. Entenderam? E se ele faz isso, ele demanda o juízo de valor. Por isso, por aquilo, por isso, é ou não é? Né? Porque o cara foi encontrado com a balança, porque perceba que o ponto onde ele foi encontrado era um local da traficância de drogas, entenderam ou não? Ele foi encontrado com dinheiro. Olha que eu já tenho diversas denúncias anônimas aqui dizendo que esse elemento, ele habitualmente trafica drogas naquele local. Isso é um juízo de valor. Por todos esses argumentos, né, entendi pelo enquadramento da conduta do agente no artigo 33 e não no 28. Perceba bem. Legal? Bacana? Ele vai lançar mão lá dos argumentos dele. Ele fez um juízo de valor num relatório de inquérito policial. Bacana, então. E aí a gente vai seguindo, né? Porque eu falei para vocês que o ato de indiciamento ele vai ocorrer da instauração do inquérito, você pode indiciar já de plano, na portaria, até o relatório final. Beleza? Perceba bem que se eu tenho um inquérito policial relatado, encaminhado para o juiz, do juiz para o MP propor denúncia, veja que não há que se falar em pedir o delegado para indiciar o cara. Entenderam? Veja que o indiciamento, ele ocorre em sede de investigação. Se já foi proposta ação penal, não há que se falar em indiciamento. Entenderam ou não? Não há que se falar mais em indiciamento. Perceba bem. Um ponto importante ainda que a gente vai discutir aqui
Perceba, um ponto que é importante, eu fumo maconha? Pera aí, né, irmão? Você não precisa falar que fuma maconha. Aí já rodou. E aqui só tem polícia, né? Fala um negócio desse. Enfim, se fuma maconha, guarda com ele. Aí já ganhou um bloqueado. Vamos lá. Perceba que o artigo 10 do próprio CPP, ele diz o seguinte: o relatório final deve ser destinado ao juiz de direito. Aqui, se cai uma questão dessa na sua prova, você tem que saber o posicionamento do STF e do STJ recentemente. Será que eu posso ter esse relatório, né? Ou melhor, quando eu falo relatório ser encaminhado, é um inquérito ser encaminhado. Será que eu posso encaminhar esse inquérito policial direto para o Ministério Público? Ou há necessidade de seguir o previsto no artigo 10, que diz que o inquérito tem que ser encaminhado para o juiz? Porque o destinatário final do inquérito é o juiz. O destinatário do inquérito é o juiz. O destinatário do inquérito é o juiz. O juiz abre vista para o MP. É assim que o 10 determina. Bem, importante, posicionamento do STF. STF, analisando uma lei do MP do Rio de Janeiro, entendeu pela inconstitucionalidade. Tá? Foi uma lei estadual, melhor dizendo, entendeu pela inconstitucionalidade, entendendo que o inquérito deve ser encaminhado para o juiz e o juiz para o MP. Bacana? Tranquilo. Bem, o STJ recentemente entendeu que não há necessidade do delegado federal, da Polícia Federal, encaminhar um inquérito para o juiz federal para ele encaminhar para o MP. Né? Perceba, para o STJ, esse trâmite delegacia Ministério Público direto é um procedimento legal. Primeiro, homenageia aí o princípio da celeridade processual. Perceba, homenageia também o princípio em que, né, homenageia também a questão lá da titularidade da ação penal por parte do Ministério Público. Ora, se o Ministério Público ele é o titular da ação penal, o inquérito tem que ser encaminhado direto para ele. E outra coisa, né, muito se discute aí que esse lance de passar um inquérito para o juiz passar para o MP, é o juiz entrando aí dentro da investigação. Veja que nós adotamos um sistema acusatório, muito embora não seja aquele sistema acusatório puro, aquele sistema acusatório que é aplicado na França, um sistema acusatório puro em que o juiz ele não produz provas, aqui o juiz produz provas. Perceba bem que no que se refere ao Brasil, o sistema acusatório que nós adotamos é um sistema acusatório mitigado. Por quê? Porque aqui o juiz produz provas, né? Livre convencimento, aquelas provas que não podem ser repetidas. Bacana? Tranquilo? Legal, então. Então, nessa questão de encaminhamento do inquérito direto para o juiz, você tem posicionamentos divergentes aí. Beleza? STF entendendo pela inconstitucionalidade e o STJ entendendo pela legalidade. A STJ fez até um controle de legalidade da apreciação dessa questão. Foi lá no âmbito da Polícia Federal, né? Questionamento da resolução em que há a determinação de se encaminhar direto o inquérito lá para o juiz, o MP federal. Beleza? Tranquilo? Entendeu que há sim essa possibilidade. Beleza? Então fica esperto, cai na prova, tem que ver. O que é STF? Tá. STJ? Tá. Tem que ficar esperto aí. Beleza. E aí a gente agora vai falar do arquivamento do inquérito policial. Vou cair para cá por quê? Porque a bateria tá querendo jogar duro. Né? Eu vou ter que cair aqui para essa parte aqui, porque aqui eu consigo ligar a bateria. Bacana? Vem comigo, né? Vem comigo jogando duro. Isso, posicionamento, tal. Você já tá aqui bem perto e eu vou chegar. Porque eu já deixei uma cadeira aqui já estrategicamente quando da bateria. Bacana? Vamos lá. Vem pra mim aqui e tal. Aqui. O jogo é muito duro, né? Nem a bateria aguenta. Caramba. Aí, tô falando. Não ri do prof, não. Que o prof tá aqui. Jogando duro. Tentando jogar duro. Bacana. Tranquilo. Legal.
Legal. Vamos continuar. Vamos lá. Deixa eu ver se ele para aqui na posição. Pô, tá garoteando. Vamos lá, agora parou. Arquivamento. Arquivamento do inquérito policial, perceba bem. Arquivamento do inquérito policial é um ato complexo. É um ato complexo por quê? Porque ele demanda uma manifestação do Ministério Público e a homologação pelo juiz. Legal? Eu tenho um arquivamento que eu vou chamar de arquivamento direto. Arquivamento direto. O que é o arquivamento direto? Arquivamento direto, ele é aquele arquivamento que o Ministério Público entende que não é justa causa para a propositura da ação penal e o MP propõe um arquivamento. Se o juiz concordar com o que o MP sugeriu, que é o arquivamento, o juiz vai concordar. Se o juiz entender que o MP, na verdade, não assiste razão ao MP, sugeriu o arquivamento daquele inquérito, o juiz vai mandar lá para o PGJ. Beleza? O PGJ, ele por si só pode propor ação penal, legal? Ou ele pode mandar um outro promotor propor ação penal. Esse outro promotor que vai propor ação penal, eu vou chamar ele de promotor do 28. Promotor do 28. Veja que o promotor do 28, perceba, ele é um longa-manos do PGJ. Beleza? Veja que ele é um longa-manos do PGJ. Veja, sendo aí longa-manos do PGJ, perceba, ele é obrigado a propor ação penal se assim o PGJ entender. Bacana? Legal? Então, o promotor do 28 é um longa-manos, ele não tem a chamada autonomia. Veja que esse arquivamento, que é puramente aplicabilidade do 28, perceba, eu vou chamar de arquivamento direto. Arquivamento direto. Legal? Legal. Fica muito esperto que quando se falar no MPF, que atua em sede de STJ, fica esperto. O MPF que atua, o promotor, o MPF, do Ministério Público Federal, que atua no STJ, quando ele pediu o arquivamento, eis que não há possibilidade de aplicar o 28. Sabe por quê? Porque aquele promotor que está atuando lá no STJ, perceba, ele atua a longa-manos do chefe dos procuradores da República. Decisão do STJ, entendendo que não se aplica o 28. Se esse promotor federal entender, pelo arquivamento, veja que há obrigatoriedade, dos desembargadores lá, dos ministros, do STJ, entender aí entender pelo arquivamento. Bacana? Não há possibilidade de aplicabilidade do 28. Deu para entender isso aí? Tem aí no Zuckerberg isso anotado? Essa decisão é uma decisão do STJ. Não se aplica o 28 quando o promotor, o MPF federal atuando em sede de STJ. Isso, longa-manos do PGR. Já tinha no Zuckerberg, não tinha assim ou não? Tinha no Zuckerberg, Já tinha, Tá na mente, tá, longa-manos, beleza. Eu já tinha falado isso com vocês. Bem, legal. Tá, bacana. Pessoal, eu falei arquivamento direto, não falei? Entendeu o que é o arquivamento direto? Que é arquivamento normal. O que seria o arquivamento indireto do inquérito policial? Arquivamento indireto do inquérito policial. Arquivamento indireto do inquérito policial. Arquivamento indireto do inquérito policial, perceba bem, é simplesmente aquela questão em que o Ministério Público suscita declínio de competência do juiz. Declínio de competência do juiz. O MP suscita o declínio de competência do juízo, pois entende que o juiz não tem o quê? Competência para apurar, para processar e julgar a causa. Por exemplo, o Ministério Público Estadual entendendo que, na verdade, aquilo trata-se de um crime federal, e que o juiz estadual não teria competência. Ele suscita declínio de competência do juiz. Bacana?
Tranquilo? É o que eu chamo de arquivamento indireto do inquérito policial. Aqui também, perceba, aqui também a aplicabilidade lá do 28, beleza? Tá? Então, ó, arquivamento indireto do inquérito policial suscita declínio de competência do juízo. Veja que não tem nada a ver com arquivamento direto. Legal. E aí eu começo a falar do arquivamento implícito. O que é o arquivamento implícito do inquérito policial? Perceba bem que o arquivamento implícito ele pode ser objetivo ou subjetivo. Perceba. Arquivamento implícito objetivo, eu trabalho com fato. Arquivamento implícito objetivo, eu trabalho com fato. Desenhado lá pela Fran, isso aí. E quando é que eu tenho um arquivamento implícito objetivo? Perceba bem, o Tício e o Caio praticaram 2 delitos: roubo e estupro. O Tício e o Caio praticaram 2 delitos: roubo e estupro. Perceba que o inquérito indica que eles praticaram 2 delitos. O MP denuncia só pelo roubo e nada fala em relação ao estupro. Denuncia os 2 só pelo roubo e nada fala em relação ao estupro. O juiz recebe a denúncia e fica na dele, também não fala nada, né? Não aplica o 28, fica na dele. Perceba bem. Então, ocorreu a inércia de ambas as partes em relação a um fato que foi apurado em sede de inquérito. Eu chamo esse arquivamento de arquivamento implícito objetivo. Por quê? Omissão de fato. Tanto pelo MP como o juiz que recebeu e nada falou. Perceba bem. Tá travando aí? Tá travando aí, sim ou não? Tá travando? Tá normal, né? Então é só a internet da colega lá. Arquivamento implícito, tá? Isso, arquivamento implícito objetivo. Eu falo em relação a fato. Beleza? Arquivamento implícito subjetivo. Arquivamento implícito subjetivo. O Tício e o Mévio praticaram o roubo e o estupro. Tranquilo? O MP denunciou só o Tício e nada falou em relação ao Mévio. O juiz recebeu a denúncia e também nada falou em relação ao Mévio. Olha que agora há uma omissão de pessoa, de autores. Arquivamento implícito subjetivo. Por quê? Há omissão de pessoas e não de fato. Arquivamento implícito subjetivo. Perceba bem, tanto o arquivamento implícito objetivo como o arquivamento implícito subjetivo não é aceito pelos tribunais. Beleza? Você tem aí, eu digo em sede de STF, STJ não reconhece esse tipo de arquivamento, né? Me parece que no Rio de Janeiro, né? Eu ainda não fiz essa pesquisa, mas alguns alunos estavam falando, no Rio de Janeiro é possível arquivamento implícito. Bem, prova do CESP trabalha com STF, STJ. E lá, irmão, não há STF, STJ não reconhece esses 2 tipos de arquivamentos, beleza? Arquivamento implícito objetivo ou arquivamento implícito subjetivo. Tranquilo? Bacana? Arquivamento versus cláusula rebus sic stantibus. Arquivamento versus a cláusula rebus sic stantibus. Perceba que o inquérito, quando ele é arquivado, perceba bem, há a possibilidade de desarquivamento do inquérito policial. Esse desarquivamento do inquérito policial vai ocorrer quando, né, da produção de novas provas. Provas que ainda não existiam. Beleza? Tranquilo? Vejam bem que provas novas, né? Eu tenho 2 formas de provas. Veja que eu posso ter uma prova formalmente nova ou uma prova substancialmente nova. Prova formalmente nova. O arquivamento do inquérito ocorreu porque a testemunha falou que não viu o Tício atirando no Caio. E aí o delegado relatou o inquérito, falou, não tem testemunha. O MP também não denunciou, porque não tem um nexo, não tem nenhuma testemunha que visualizou essa ação. E o inquérito está arquivado. Aí a testemunha vai lá no MP e fala o seguinte, olha, MP, na verdade eu falei lá no inquérito que eu não tinha visto, mas eu vi. É porque eu estava sendo coagida. É uma prova que já existia, não existia? Se é uma prova que já existia, agora eu tenho mudança de versão, eu tenho uma prova formalmente nova. Beleza? Prova formalmente nova. Uma prova que já existia, eu tenho uma mudança de versão. Prova formalmente nova. Perceba bem que o Tício matou o Caio com emprego de arma de fogo.
Perceba bem. O Tício matou o Caio com emprego de arma de fogo. Rapaz, o delegado, querendo estabelecer um nexo de causalidade, não encontrou a arma, não encontrou. Bacana. E aí a prova ficou fraca. Aí ele foi, relatou o inquérito, mandou lá pro juiz, o juiz abriu vista pro MP, e o MP pegou e olhou assim, pô, tá fraco, como é que eu vou denunciar o cara se a arma de fogo não foi encontrada? Eu não tenho um outro nexo para ligar o autor ao resultado morte da vítima, perceba bem. Aí, por ausência de prova, o MP pediu para arquivar. Rapaz, tu acredita que a arma apareceu? E o inquérito estava arquivado. A arma era uma prova que já existia? Sim ou não? Não. Foi uma prova que apareceu. Perceba. Se for uma prova que apareceu e ela não existia, né? Nos autos, uma prova que apareceu, eu tenho uma prova substancialmente nova. Eu tenho uma prova substancialmente nova. Perceba bem. Então, tanto a prova formalmente nova, mudança de versão, como uma prova substancialmente nova, perceba a possibilidade do desarquivamento do inquérito policial. É claro, né, irmão? Atendendo o prazo prescricional, né? Se o crime está prescrito, a gente não pode, né, desarquivar. Bacana? Tranquilo? Porque prescreveu, né? Legal? Bacana. Perceba que muito interessante, né, a gente trabalhando essa questão da prova substancialmente nova e prova materialmente da prova substancialmente nova, formalmente nova. Eu falei do arquivamento do inquérito policial versus a cláusula rebus sic stantibus. Perceba que eu falei que o inquérito policial ele pode ser desarquivado. Quando uma decisão ela pode ser revista, por exemplo, arquivou um inquérito, vou rever minha decisão porque apareceu uma prova nova, né? Então vou desarquivar o inquérito. É isso? O juiz. Olha que o entendimento majoritário hoje é que é o juiz que determina o desarquivamento do inquérito. É claro que você tem posicionamentos divergentes entendendo que é o PGJ, mas hoje, majoritariamente, o entendimento é que o juiz desarquiva o inquérito. É o juiz que determina o desarquivamento, porque ele determinou a homologação. Perceba. Tá, então, já que o juiz ele pode rever a decisão, né? Toda aquela decisão que ela pode ser revista quando da ocorrência de fatos novos, eu vou chamar essa decisão, né, de uma decisão rebus sic stantibus. Rebus sic stantibus. Prisão preventiva foi decretada porque o autor do fato, perceba, ele demonstrava que ia pinar, linguagem policial, ia vazar para se furtar da aplicabilidade da sanção penal. E aí, foi decretada a prisão preventiva. Rapaz, o advogado dele, malandro, falou o seguinte, o fundamento é esse? Foi lá e falou, juiz, o meu cliente ele não vai vazar não, tá? Ele não vai sair fora não. Tá aqui, ó, entregando o passaporte. Situação mudou. O juiz vai lá e revoga a preventiva. Né? Olha, a situação mudou. Não há que se falar em relaxamento, porque a preventiva foi decretada com os pressupostos dentro da legalidade. A prisão preventiva pode ser relaxada, a prisão temporária pode ser relaxada, a prisão em flagrante pode ser relaxada, qualquer prisão cautelar pode ser relaxada quando decretada, né, de forma ilegal. Prisão flagrante, cautelar, preventiva, quando decretada de forma ilegal, ela é relaxada. Agora, a prisão preventiva ela pode ser revogada. Isso, aí o juiz vai revogar da liberdade provisória. E se o juiz se ele pode retornar e rever essa decisão, olha que essa decisão é a decisão rebus sic stantibus. A prisão preventiva se submete à cláusula rebus sic stantibus. A decretação da prisão preventiva é uma decretação, veja que é uma decisão, melhor falando, a decretação da prisão preventiva é uma decisão rebus sic stantibus. Por quê? Porque o juiz pode rever. Entenderam ou não? A decisão que homologa o arquivamento é uma decisão rebus sic stantibus. Por quê? Porque o juiz vai poder desarquivar o inquérito. E aí eu tenho que falar para você que essa é a regra. Mas eu vou jogar duro com você porque há situações em que o inquérito policial é arquivado e você não pode desarquivar. Então essa decisão que homologa o inquérito policial
com um determinado fundamento e que esse fundamento não possibilita o desarquivamento desse inquérito, essa decisão não é uma decisão rebus sic stantibus, não é. Se essa decisão não é uma decisão rebus sic stantibus, é porque essa decisão faz coisa julgada formal e material. Não é isso? A regra é que a decisão que homologa o inquérito policial é uma decisão rebus sic stantibus. Ô Felipe, escreve rebus sic stantibus aí na tela. Escreve rebus sic stantibus para o pessoal olhar na prova e saber do que eu estou falando. Senão ele vai olhar e ele não vai lembrar. Aí, ó, assim, vai aparecer assim, ó. A decisão que arquiva o inquérito policial é uma decisão rebus sic stantibus. Correta a questão. Agora, se aparecer a decisão que homologa o inquérito policial com base na tipicidade do fato, é uma decisão rebus sic stantibus. Errado. Por quê? Porque inquérito policial, né, arquivamento do inquérito policial baseado na tipicidade do fato, faz coisa julgada formal e material. A mesma coisa com uma causa instintiva da punibilidade. Faz coisa julgada formal e material. Prescrição, faz coisa julgada formal e material. Mas quando eu falar para você do arquivamento do inquérito policial com base numa causa instintiva da punibilidade, o óbito da vítima, eu tenho que chamar sua atenção. Porque a regra também é ali que faz coisa julgada formal e material, mas se liga. STF entende que se o agente utilizou uma certidão de óbito falsa, e foi declarada a extinção da punibilidade, para cima deles, mano, essa decisão que arquivou o inquérito policial, perceba, não faz coisa julgada formal e material. Porque o STF diz que não produz efeito quando, né, da utilização da certidão de óbito falsa. Veja que prevaleceu o entendimento anterior de que fazia coisa julgada formal e material e o cara só respondia pela falsificação de documento. Perceba. O cara se livrava de homicídio pela extinção da punibilidade, porque você não podia mais mexer, e o cara respondia só por falsificação de documento. Só que agora, mano, o jogo é duro para ele. A falsidade documental, veja, além de responder pela falsidade documental, ele ainda vai continuar respondendo pelo processo, né? Se for proposta de ação penal, ou vai continuar ali o inquérito vai ser desarquivado e propor ação penal, né? De imediato. Aí ele vai ser denunciado ainda pelo crime, por aquele crime que ele estava respondendo e pela falsificação de documento. Beleza? Seria certa branca para o crime? Não entendi. Tá, isso. Concurso material de crimes, né? Bacana. Isso, seria carta branca, o entendimento do STF é isso. O cara não pode fazer jus, o Estado não pode legitimar sobre o manto da coisa julgada, né, uma manobra, né, uma manobra que o agente utilizou para induzir todo mundo a erro. Que é isso? Então vamos relativizar esse lance da extinção da punibilidade, fazer coisa julgada material, perceba, para colocar esse cara respondendo. Então, certidão de óbito falsa, veja que ela não promove, né, a declaração da extinção da punibilidade, não faz coisa julgada formal material, não. Só for quando a incidência numa certidão de óbito falsa. Bacana? Tranquilo. Tá. Agora, a questão tormentosa, você tem que ficar esperto, é quando eu falo de excludente de ilicitude. Veja que eu tenho decisões divergentes hoje. Bacana? Excludente de ilicitude. Arquivou o inquérito policial com base na excludente de ilicitude. Para o STJ, faz coisa julgada formal e material. Arquivamento no inquérito policial com base na excludente de ilicitude faz coisa julgada formal e material. Sexta turma, tá? Recurso especial 791, 471, Rio de Janeiro. Bomba de coração, né? A gente começou jogando Muduro. Aí entrou, o palhaço entrou aí, eu deixei ele sofrer, depois eu bloqueei, que o jogo estava muito duro, ele não estava entendendo nada. Aí ele, como vai fazer a prova de Pernambuco, ele sabe que ele vai para lá gastar dinheiro, não vai competir, aí queria tirar a atenção de vocês, né? A gente deixa ele sofrendo, ele escutando o Zuki falar direto e tal, ele não entende nada porque ele não está concentrado, ele não, né? Fadado em sucesso.
Aí ele queria tirar a concentração de vocês, a gente deixou ele sofrer, depois o Zuki foi lá e bloqueou, né? Depois ele já tinha sofrido demais. Perceba bem, sexta turma, recurso especial 791-471, Rio de Janeiro, de 25/11/2014. Sexta turma, recurso especial 791-471, Rio de Janeiro, 25/11/2014. STJ no sentido que faz coisa julgada formal e material. Beleza? Bem, noutro giro, ladro outro, é isso? Noutro giro, lado outro, andando na contramão do entendimento. Eu tenho o STF com a decisão de 2015. Felipe, se você tem essa decisão aí, joga na tela, que eu já dei aí no Zuquiderno. Joga na tela, STF entendendo que a decisão que arquiva o inquérito policial faz coisa... A decisão que arquiva o inquérito policial, com base na excludente de ilicitude, faz coisa julgada apenas formal. Apenas formal. Legal? Tá no Zuquiderno? Joga então. Alô, olha pessoal, vamos jogar muito duro e seguir o professor @Fernando Cocito, Fernando Cocito, bacana, professor de legislação penal extravagante. Vamos lá, joga aí, vamos seguir o professor Fernando Cocito, professor de legislação penal extravagante, joga muito duro, delegado do DF, operacional tudo, ele tá aí na área. Beleza? Vamos seguir lá o professor Fernando Cocito, @Fernando Cocito. Isso, joga muito duro, professor lá do MP, parceiro do prof. Né? Em breve a gente vai desenvolver alguns projetos aqui em Brasília, de aulões. Beleza? Isso, vamos seguir. Hein? Quando eu falo para seguir, é para seguir que o cara é bom. O cara joga duro, né? Então, me parece que ele deve fazer alguma... Ô, Cocito, qual é a sua próxima aula aí, irmão? Joga aí que você vai fazer uma aulinha no Periscope. Meus alunos... Joga aí qual é a data, joga aí, domingo às 22 horas, né? Domingo 22 horas, tá? Vamos seguir lá o professor @Fernando Cocito, domingo 22 horas. Você já tem um tema aí? Já tem um tema aí, Cocito? Vamos ver se ele já tem um tema aqui, bacana. Tem um tema da aula ou você ainda está preparando, né? De repente ele está preparando a novidade, ele é danado, ele joga duro. E chega no outro dia e fala assim, hoje eu vou, né? Vai arrebentar. Tem o tema? Eu acho que ele ainda não tem o tema, né? Deve estar escolhendo aí. Bacana. Então vamos seguir lá, @Fernando Cocito. Isso, arrebenta, né? Bom, não é assim, né? Eu tenho o prazer de dizer, Fernando Cocito é da minha turma, né? A gente tem uma foto quando a gente fazia academia, novinho lá. Bacana, parceiro, um amigão. Então, pessoal, voltando aqui, a gente fechar quanto ao arquivamento do inquérito policial, perceba bem, quando se tratar de arquivamento com base em excludente de ilicitude, você tem que entender que o STJ tem um posicionamento que a decisão que homologa o arquivamento com base na decisão na excludente de ilicitude, ela faz coisa julgada formal e material. Se faz coisa julgada formal e material, não se submete à cláusula rebus sic stantibus. Beleza? Não se submete à cláusula rebus sic stantibus. Tranquilo? Tá. Quando eu trato de STF, bacana? STF visualiza que a decisão que arquiva o inquérito policial é uma decisão que pode ser revista. Isso eu digo com base na excludente de ilicitude, né? É uma decisão que pode ser revista. Se é uma decisão que pode ser revista, perceba, para o STF, uma decisão que arquiva o inquérito policial com base na excludente de ilicitude faz coisa julgada apenas formal. Se faz coisa julgada apenas formal, veja que é uma decisão que submete à cláusula rebus sic stantibus. Bacana? Tranquilo? Legal? Do STF, a decisão de 2015, tá? Eu acabei que eu não anotei aqui a decisão do STF, mas tem aí no Zuquiderno. Então depois você dá uma olhada no teu Zuquiderno aí, que eu tenho um número... Opa, essa é do STF? Tá aí, o colega colocou, né? Essa é do STF, já tinha dado no Zuquiderno, né? HC 125101 São Paulo. Confirma comigo, HC 125101. HC 125101 São Paulo, decisão do STF, no sentido de que a decisão que arquiva o inquérito policial com base numa excludente de ilicitude faz coisa julgada apenas formal. Se faz coisa julgada apenas formal, se submete à cláusula rebus sic stantibus.
Data 25/8/2015. Eu já tinha dado isso aí para vocês. Bom que está aí no Zuquiderno. Então a gente está aqui fazendo essa revisão para a prova de Pernambuco. Vamos jogar muito duro lá. Bacana. A gente não vai para brincar nessa prova. Legal? 95211. É o 95211 HC? 95211? Então, não. Essa decisão 95211 é a decisão de 2009. De 2009. Essa já está ultrapassada. Tem uma outra decisão, Felipe, é a decisão de 2015. Essa que você está falando é a decisão de 2009, o HC 95211-2009. É a primeira turma. Na época também falava em relação à coisa de julgada formal. Mas tem uma decisão de 2015, tá? Do próprio STF, entendendo essa daí, HC 125-101. Mas essa decisão de 2015, ela coaduna com essa decisão aí de 2009, entendendo que faz coisa julgada apenas formal. Beleza? Porque depois de 2009, perceba bem, o plenário do STF deu uma decisão no HC 87395 de 2010, entendendo que faria coisa julgada formal e material. Só que agora você tem uma decisão nova do STF mudando isso. Legal? Bacana. Pessoal, o que eu queria, na verdade, era fazer essa revisão. Quem me acompanhou ontem lá na live do Saber Mais Direito, perceba, tem uma revisão boa, né? Porque lá eu parei na parte de relatório do inquérito policial, perceba bem, e aqui eu fechei, né, o relatório junto com a finalização, falando de arquivamento, não é isso? Então a gente fez uma revisão boa. É isso que vai cair lá. Não tem como o examinador te pegar em inquérito policial não, mano. Não tem como. Se ele falar de réu substante, você sabe o que é. Beleza? Se ele falar de prova substancialmente nova ou formalmente nova, você sabe o que é. Legal? Você sabe o que é. Você não pode dar mole lá. Se ele falar de delácio crimes postulatória, você sabe o que é. Se ele falar sobre, em relação ao MP que atua lá no STJ, você sabe que não há necessidade de aplicabilidade do 28. Você sabe que em relação ao encaminhamento do inquérito direto para o juiz, você tem posição do STF no sentido de que... Valeu, irmão, tamo junto. @Fernando Cocito, parceiro. Esse encaminhamento do inquérito direto para o juiz, o STF entendeu pela inconstitucionalidade da lei lá que trata a lei estadual lá do Estado do Rio de Janeiro, que quis alterar esse trâmite, dizendo que o inquérito tinha que ser encaminhado direto para o MP, e o STF entendeu como inconstitucional, homenageando a literalidade lá do artigo 10, que diz que o inquérito tem que ser encaminhado para o juiz que manda para o MP, né, e o MP vai adotar as providências que entender, propor denúncia, não é isso? Vai requerer diligências, ou vai sugerir pelo arquivamento, requerer o arquivamento do inquérito, entendeu não? Então, você está sabendo disso, mas quando você trata de MP atuando lá no STJ, ele atua como longa-manos do PGR. Né? Um MPF atuando no STJ, ele atua como longa-manos do PGR. Se ele entender pelo arquivamento, não há que se aplicar o 28. Né? Você vai ver que lá, muita gente vai errar se cair uma questão dessa na prova, porque vai falar, um MPF entendeu pelo arquivamento, né? E aí encaminhou tal, aí vai falar, não, deveria aplicar o 28. Olha, você tem que ficar esperto nesses esquemas aí, né? Porque ele atua como longa-manos, beleza? Essa é decisão recente do STF. Legal? Contraditório no inquérito, você sabe que tem a regra. O inquérito é um procedimento inquisitorial, mas você sabe que a Lei 8.615, artigo 71, diz lá que o inquérito policial para expulsão de estrangeiro, perceba bem, você tem a presença do contraditório. As exceções você está sabendo. Entendeu? Você tem que ir para jogar duro. Você não pode dar mole. Né? Aulão, professor Cocito, às 22 horas, domingo. Você vai lá também. Joga duro também. Pô, e aí é operacional. Beleza, então? Bomba de coraçõezinhos aí, então. Bomba de coraçõezinhos, né? Pra gente chegar aos 5 milhões aí, vamos lá? Bomba de coraçõezinhos. Vamos lá, joga duro.
joga duro. É isso aí, né? A gente falou aqui dos poderes investigatórios do Ministério Público. Veja que a Constituição não confere esses poderes, eu falei para vocês, mas hoje é pacificado em sede de STF, não se discute. O Ministério Público ele pode sim investigar, não há que se falar em provas ilícitas produzidas pelo Ministério Público, não é isso? A gente trabalhou isso, mas no outro giro, a P2, apurando infração comum, a meu ver, é prova ilícita, porque a Polícia Militar ela não tem atribuição constitucional de apurar infrações comuns, e essa atribuição constitucional é da Polícia Judiciária. Eu lembro que eu falei isso com você hoje, ontem, né? Alô, você, homem direito na área, né? Há um amo direito na área aí. Amo direito na área. Vamos seguir, né? @amo direito. Dos links mais top aí, ó. Transmitindo diversas aulas top. Valeu, amo direito. Tamo junto, irmão. E eu aqui falava, tô aqui na minha revisão final dos alunos, em relação ao arquivamento do inquérito policial. Você sabe que o arquivamento do inquérito policial ele pode ser um arquivamento direto, que é a aplicabilidade do 28 diretamente, a gente viu isso. Quando se falar de arquivamento indireto, eu estou falando na situação que o MP ele suscita, né? O MP ele suscita o quê? Ele suscita declínio de competência do juízo, isso é arquivamento indireto. Quando eu chamo de arquivamento implícito, eu tenho arquivamento implícito objetivo. Arquivamento implícito objetivo, ele trata de fato, né? O inquérito policial apurou 2 fatos, um roubo e um estupro. Tício e Mévio praticaram essas condutas. E o MP só denuncia o Tício Mévio apenas pelo estupro e nada fala em relação ao roubo. O juiz recebe e também fica na dele, podendo aplicar o 28. Então é fato. Se é fato, eu chamo de arquivamento implícito objetivo. E quando eu tenho o Tício Mévio praticando o roubo, o estupro, novamente, o MP só denuncia o Mévio e nada fala em relação ao Tício. O MP denuncia o Mévio pelo estupro e pelo roubo, mas nada fala em relação ao Tício. O juiz recebe também, nada fala. Eu tenho um arquivamento implícito subjetivo, por quê? Omissão de pessoas. Eu falei para vocês que uma decisão que pode ser revista é uma decisão que eu vou chamar de decisão rebus sic stantibus. Ou seja, porque há a possibilidade de rever uma decisão. Rebus sic stantibus, veja-se que se encontra em contraposição a coisa julgada material. Coisa julgada material de um lado, rebus sic stantibus desse lado. A decisão rebus sic stantibus é compatível com a coisa julgada formal. Entenderam ou não? Tanto é que uma prisão preventiva é uma decisão rebus sic stantibus. Por quê? É uma decisão que pode ser revista. Legal? Bacana? Veja que quando você fala em decisão rebus sic stantibus, essa é a regra de uma decisão que homologa o arquivamento do inquérito policial. Perceba. Mas se for uma decisão que homologa o arquivamento, uma decisão, né, que homologa o arquivamento do inquérito policial com base na tipicidade do fato, veja que vai fazer coisa julgada formal e material, prescrição formal e material, causa extintiva da punibilidade, né? Qualquer outra causa extintiva da punibilidade, formal e material. Aí eu chamei sua atenção quando for o óbito da vítima, porque se o cara utiliza uma certidão de óbito falsa, perceba, não há que se falar em coisa julgada formal e material. Você vai ter que relativizar isso, posicionamento do STF. A utilização da certidão de óbito falsa não enseja, né, o fenômeno aí da extinção da punibilidade. Entendeu ou não? Então o inquérito vai ser desarquivado, o cara vai ser denunciado, além da falsidade documental, vai ser denunciado também pelo crime que ele tinha praticado. E aí, a gente tratou da excludente de licitude. Da excludente de licitude, você tem que ficar esperto. A decisão que homologa o arquivamento do inquérito policial com base na excludente de licitude faz coisa julgada formal e material ou coisa julgada só formal? Depende. Para o STJ, faz coisa julgada formal e material. Para o STF, faz coisa julgada apenas formal. Traz na cláusula rebus sic stantibus. Para o STJ, não se submete à cláusula rebus sic stantibus. A decisão que homologa o arquivamento do inquérito policial com base na excludente de licitude. Para o STJ, não submete à cláusula rebus sic stantibus. Por quê? Porque não pode ser revista. Para o STF, a decisão que homologa o inquérito policial com base numa excludente de licitude faz coisa julgada apenas formal. Portanto, se submete à cláusula rebus sic stantibus.
Bacana? A gente fez essa revisão aí, né? Chegou a galera do Amo Direito. A gente só deu uma passada. Dá uma olhada na retransmissão. Legal? E é isso aí. Bomba de coraçõezinhos, né? A gente jogou duro aqui. Fez o nosso fechamento da revisão de inquérito policial, né? A gente iniciou ontem lá na live do nosso amigo Saber Mais Direito. E hoje a gente está aqui fazendo esse fechamento. Beleza? É isso aí. Inquérito policial, leva isso para a prova. Leva que você vai lembrar de mim na prova. Principalmente se for uma prova discursiva. Bacana? Tranquilo? Professor, o que o senhor palpite para redação, né? Redação você fala prova discursiva lá, né? É isso, para delegado? Para delegado? Pessoal, eu vou preparar uma live. Eu vou pensar aqui nas peças que podem cair, beleza? E aí a gente fala em relação ao assunto. Mas, ó, com certeza vou falar busca e apreensão, prisão preventiva, prisão temporária, quebra de sigilo telefônico, interceptação telefônica. É o que a gente trabalha no dia a dia. Beleza? É o que a gente trabalha no dia a dia. O policial civil estadual trabalha com isso. Beleza? Tranquilo? Com milhões na humildade. Bomba aí, bomba. Quando o dedo estiver doendo, fala, professor, já fiz minha parte. Beleza? Agora fala o nome. É isso aí. Tranquilo, tranquilo. Beleza? Bacana então. Vamos lá. Qual a hashtag que a gente vai jogar hoje?